Amit, aqui quem fala é Stefano, do canal Papo Cáutio. Estou aqui com meu irmão Enzo para nós começarmos, na verdade, o fim da nossa série sobre a Lega Serie A Team da temporada 2021-2022. É o nosso quinto vídeo, mas, antes de mais nada, vai aí o recado do Enzo sobre nossas redes sociais e sobre nossos vídeos. É contigo, Enzo. Ciao amici, buonasera a tutti. Como o Stefano disse, estamos mais uma vez aqui para fazer esse último bloco do vídeo análise das equipes que disputam a Lega Serie A Team 2021-22. Como ele mesmo disse, antes de começarmos esse vídeo, peço aí, como de costume, que se vocês gostarem desse vídeo ou de qualquer outro de nossos vídeos, deixe aquele joinha para nos ajudar aí, para que o YouTube possa recomendar os nossos conteúdos para mais pessoas estarem conosco. Verifiquem a inscrição de vocês aqui no canal. Além disso, verifiquem também se a ativação de notificações está ok. Caso vocês não sejam ainda inscritos e nem, por consequência, tenham a ativação, convido-os a fazer isso e seguir conosco nessa caminhada aí. Além disso, sigam-nos nas nossas redes sociais. Estamos na maioria das plataformas aí, Instagram, Twitter e Facebook. E eu devolvo a palavra para o Stefano para ele falar também do nosso sorteio com a nossa parceira, a Pange Forneria. É isso aí. Uma parceria com a Pange Forneria. Nós teremos um sorteio, né? Para quem nos segue no Instagram já está sabendo, já está participando, já está divulgando. Um sorteio de 20 bandejas de mini pizzas da Pange Forneria. Sigam as regras de acordo com a imagem da promoção, a imagem do sorteio que está no nosso Instagram e também no Instagram da Pange Forneria. Mas, basicamente, é seguir o nosso perfil do Papo Cáutio, o perfil da Pange Forneria, comentar com quantos amigos você quiser. Em cada comentário, vai marcando seus amigos e a cada marcação é uma chance a mais de ganhar as 20 bandejas de mini pizza da Pange Forneria. É contigo, Enzo. Eu vou deixar aqui, como de costume, o link para que vocês tomem conhecimento lá na promoção lá que a gente lançou no nosso Instagram, né? Então, isso tudo que o Stefano falou bem vai estar aqui relatado. É só vocês clicarem ali no link onde vai estar lá, link para o sorteio do dia 18/10. Lembrando que esse sorteio, óbvio, vai rolar durante o ano de 2021. Se vocês estiverem vendo esse vídeo em qualquer outro momento, aí... Dia 18 de outubro de 2021. Nós pedimos desculpas, mas ao longo da nossa caminhada aí, a gente com certeza vai agraciar os nossos seguidores com alguns outros brindes, surpresas aí, se Deus quiser, esse trabalho vai dar muito certo. E vamos lá, sem muitas delongas, Stefano, já passando para o cerne da questão, vamos finalizar hoje, como dissemos, com o último bloco do vídeo análise das equipes que participam da Lega Serie A Team nessa temporada 21-22, e vamos começar o vídeo de hoje falando de uma equipe que é uma das equipes mais jovens, né, do cenário atual do futebol italiano. Vamos falar de uma equipe muito simpática até, uma equipe que tem tido um desempenho desde que subiu a Série A, nunca voltou a frequentar as categorias inferiores à A, né? E eu falo do Sassuolo, uma equipe que tem um valor de mercado aí estimado em 217 milhões de euros aproximadamente, e o Sassuolo que teve um mercado aí que ficou muito marcado por duas saídas, né, significativas, três, eu poderia botar três aí, eu vou deixar a palavra para você destrinchar isso melhor, mas uma delas, inevitavelmente, é o treinador. As outras duas eu já passo logo a palavra para você,
para que você possa ter seus primeiros comentários e aí a gente vai fazendo aquela troca de passes característica nossas aí. Tá contigo, Stefano. Exatamente, Enzo. O Sassuolo, né, que, como você bem disse, ficou muito marcado pelas perdas, né? Principalmente pelo De Zerbi, né? O De Zerbi já vem fazendo já vinha fazendo um trabalho muito bom há algum tempo no Sassuolo, né? Surpreendendo a Itália e a Europa inteira com uma equipe que não tem tradição na Itália, mas que surgiu de uma hora para outra como um expoente, né, no Calcio. Mas a perda do Locatelli foi também, além do De Zerbi, foi muito impactante, porque o Locatelli chegou no momento que o Sassuolo começou a aparecer. O Locatelli praticamente surgiu de vez para o futebol italiano, né? Fincou o seu nome ali também, as primeiras convocações para a seleção principal, tudo pelo Sassuolo. E a sua saída para a Juventus balançou um pouco até o emocional da torcida do Sassuolo, buscando algum outro jogador para suprir essa ausência, que vamos falar logo a seguir. E também no Sassuolo teve uma das saídas também mais não tão absurdas quanto do Locatelli, em questão dos 11 iniciais, mas um artilheiro, né, que é o Francesco Caputo, né? Ninguém esperava a saída do Caputo, né? Foi de última hora para a Sampdoria, né? Foi emprestado à Sampdoria. Uns nem entenderam essa negociação, para ser sincero, né? Porque já estavam esperando o Caputo como um possível artilheiro da Lega A, que o Sassuolo não deveria se preocupar, já tinha o Raspadori, o Scamacca, já tinha alguns jogadores ali para fazer essa função, né? Mas acabou que o Caputo saiu do Sassuolo. E menção honrosa ao zagueiro Marlon, né? Que pode ter sido até no início do mercado, mas saiu, foi para o Shakhtar Donetsk, ironicamente, onde o De Zerbi foi parar também, né? Mas o Marlon, que passava muito segurança, a defesa do Sassuolo, ainda muito jovem, 25 anos, assim como o Locatelli, que também muito jovem, já estava conquistando seu espaço no Cáutio, mas acabou saindo, buscando novos ares, talvez uma disputa de Champions League, né, com o Shakhtar, e o Marlon também foi mais uma perda significativa. É contigo, Enzo. Pois é, Stefano, eu acho que com certeza os voos maiores do Sassuolo, que com o De Zerbi parecia que iam prosseguir, né, com essa saída, o time inevitavelmente vai ter que refazer algumas etapas, né? Trocou de técnico, um técnico que tem uma abordagem de jogo um pouco diferente do que o De Zerbi aplicava, né? O De Zerbi era o Sassuolo com o De Zerbi era uma equipe que preconizava muito ter a bola e circular bem a bola em todas as fases do jogo, né? Era muito agradável ver jogos do Sassuolo do De Zerbi, porque você sabia exatamente o que o time ia fazer, né? O time ia ter a bola, circular muita bola no meio-campo, jogadas sincronizadas. E agora com o Dionísio tem uma abordagem mais vertical, né? Um jogo mais direto. E não começou muito bem o campeonato Sassuolo, né? De fato, como a gente supunha, uma mudança de esquema, de filosofia de jogo leva algum tempo até a adaptação por si, né? Se somente isso acontecesse, a simples troca de comando técnico. Mas, além disso, você ainda perdeu dois dos jogadores principais do teu elenco, né? Inevitavelmente, o Caputo, mesmo com a idade avançada e mesmo já não sendo o Caputo tão expressivo como foi durante boa parte da passagem dele em Sassuolo, ainda assim era o Caputo, né? Era o principal atacante da equipe. E, inevitavelmente, a maior perda foi a do Locatelli, né? Que era o coração, o motor, o cérebro do meio-campo, né? O que fazia o meio-campo funcionar. Ainda ficou lá o Berardi, que é o
o outro pilar do Sassuolo, né? Identificado, 10 anos de clube, mas de fato o Sassuolo agora ele vai ter que galgar de novo, trabalhar, né? Ele vai ter que trabalhar para voltar a brilhante temporada que fez na temporada passada e também a ótima temporada que também já havia feito antes da temporada passada. Mas e um dado interessante também, que até eu falei, que é me emocionando com as saídas, né? E não falei da reposição, pois né? é. A reposição foi até bem interessante do Locatelli, que até a gente conversou muito, né, Em por esses off dias aqui. de contratação, A gente né? até O estava Matheus conversando Henrique, antes né? de gravar, né? Que antes, um Isso. pouquinho antes de entrar a gravação. O Matheus Henrique foi uma contratação bem interessante. Não é o Locatelli, é um estilo diferente até do Locatelli, Sim. mas é um jogador que já tinha até o potencial de seleção brasileira, já vem no Grêmio, já vinha no Grêmio com uma constância, né, na titularidade há algum tempo. E é uma contratação realmente para suprir, é uma substituição direta. Não é foi contratado para reforçar, não, para substituir o Locatelli. Não tem como informar o contrário, porque a faixa de campo que vai ocupar é exatamente o que o Locatelli ocupava. Sim. Ainda não é titular absoluto, né, porque o treinador tem utilizado até o Maxime Lopes e Fratesi, né, no meio campo, são bons meias, mas o Matheus Henrique deve conquistar essa vaga de titular e a principal contratação, né, que eu até vou deixar para o Enzo falar mais, que foi do Júnior Traoré, que subiu junto com o Dionise, que é o novo treinador do Sassuolo, subiu com o Empoli, né, e é um jogador que entra numa faixa que talvez tenha faltado ao Sassuolo na última temporada. Contigo, Enzo. Pois é, o Traoré que era um jovem jogador que, inclusive, era do Sassuolo, estava emprestado ao Empoli, fez uma boa Isso. campanha com o Empoli no retorno do Empoli à Série A, né? Uhum. E o Dionise conhece bem, então o Dionise conta com ele para o elenco. É jovem, muito jovem, 21 anos, assim como hoje o principal destaque do Sassuolo, assim, por já aparecer numa ótima fase e inclusive participar de Eurocopa, que é o Raspadori, também é um bom jogador e muito jovem também. Então, assim, o Sassuolo, Stefano, a concepção de formação de elenco do Sassuolo, primeiro, passa muito por jovens jogadores que apresentam um grande talento, né? Perspectivas de talento. E dois, inevitavelmente apostar, né, nesses jogadores, acreditar que esses jogadores em Sassuolo possam despontar e com isso o Sassuolo tirar proveito técnico, né, dessa melhora. O Locatelli foi um caso exemplar disso, né, surgiu no Milan, até surgiu muito bem. Para quem não lembra, o Locatelli surgiu numa das fases mais obscuras da história do Milan. O Milan estava uma bagunça na era pré-entrada do consórcio chinês, que chegou a comprar o Milan e depois deu um rebuliço, e agora o Milan é gerido por donos estadunidenses, né? Mas o Locatelli surgiu ali num momento obscuro do Milan, e quando surgiu até bem, jogou alguns jogos muito bem, chegou a ser tido como uma joias do clube, mas acabou oscilando, como todo jovem oscila, e o Milan, por ser um turbilhão naquela época, resolveu, né, repassá-lo ao Sassuolo. Mas não me alongando muito no assunto Milan, que não é o fórum aqui, hoje é para falar do Sassuolo, né, como uma das equipes. O Sassuolo tem, para mim, essa característica, Stefano, de apostar em jovens jogadores que têm de fato algum talento a despontar ainda, a não ser por uma contratação que a gente estava comentando aqui antes de gravar, que eu achei bem interessante, que é a do Jeremy Tolian, né? Um jogador que surgiu também muito cedo no Borussia, era tido como um jogador de muito futuro, mas aos 26 anos realmente ele não aconteceu, né? Lá na Alemanha. E agora ele vai tentar sorte aí. Tomara que ele chegue para ajudar essa equipe do Sassuolo, que é uma equipe Então, que
acho que a grande maioria dos italianos e dos brasileiros simpatiza. Sim. Vou deixar a palavra com Só uma correção, é porque realmente eu me confundi, gente. Só para explicar, o Traoré realmente já estava no Sassuolo, eu acabei fazendo uma confusão, mas o Traoré foi contratado em definitivo do Empoli. Então não subiu com o Dionisi. Fez parte do elenco do Dionisi, mas já estava no Sassuolo, foi comprado em definitivo. Mas ainda assim é um jogador que faz muito bem a função ali de organização. E tem 21 anos apenas, então foi o maior investimento do Sassuolo no mercado, né? Pagou 16 milhões, mas é um ótimo reforço para essa temporada que há por vir. Contigo, Enzo. isso aí. Então, bom, o começo de campanha do Dionisi com o Sassuolo, do Sassuolo com o Dionisi, não está sendo um começo muito animador para os torcedores do Sassuolo, né? A equipe, eu não me preparei para essa parte, mas deixa eu pegar aqui a tabela do campeonato rapidamente para passar Está para em você. décimo, meio de tabela. 11º, porque perdeu hoje para o Torino. Ah, né? perdeu hoje. Não, mas tudo bem, né? Permanece em décimo pelo número de jogos. E vai, óbvio que foi o jogo de abertura da quarta rodada, ainda vão ter mais outros jogos, né, na rodada, então ainda pode ser ultrapassado por outras equipes. Em 4 jogos foi uma vitória, um empate e 2 derrotas, confere? É isso, né? Então, assim, não é uma campanha muito boa para a equipe. Mas vamos esperar, né? O Sassuolo vem de 2 temporadas muito fortes. É uma equipe. É difícil falar uma equipe equilibrada, porque perdeu um jogador importantíssimo ali. Vamos ver como é que responde a reposição. Vamos ver como é que o time se adapta ao novo estilo. Mas não gostaria de ver o Sassuolo passando por momentos difíceis, não, porque é uma equipe bem. Já há algum tempo me agrada ver jogos do Sassuolo, então não gostaria de ver essa equipe É uma equipe passando. querida, né? Sim, sim. É isso. Tem mais algum detalhe a acrescentar, Stefano, que já quer passar para o Bolonha? O que você acha? Antes de passar do Bolonha, só falar que realmente, a minha opinião sobre o Sassuolo é que a posição onde está, né, se o time não encaixar da forma que com tantas mudanças, né, nos 11 principais, né, eu acho que é exatamente a posição onde está, a posição onde vai ficar até o final do campeonato, correndo perigos também, né? Porque cabe muito aos jogadores que ficaram e aos reforços mudar esse panorama. Mas pode passar do Bolonha, Enzo, contigo. Então vamos lá. Então agora a gente vai passar para. Porque agora as equipes a gente já foi afunilando, né? Como a gente alternava com os maiores valores e os valores mais lá no final da fila. Então agora já está numa faixa que o valor de investimento nas equipes é muito similar. Por exemplo, o Sassuolo era 217, arredondando 217 milhões o valor de mercado da equipe. O Bolonha está um pouco abaixo, mas não é uma diferença tão gritante assim, né? O Bolonha, que é uma equipe tradicionalíssima na Itália, não sei se todos conhecem a real história do Bolonha, inclusive o Bolonha vai ser um dos temas de uma das nossas séries aqui que a gente tem, que é a série Campione d'Italia, e que a gente retrata justamente a história dos grandes campeões italianos. O Bolonha é um deles, né? Inclusive quando a Liga Série A não era chamada ainda de Liga Série A. Mas o Bolonha, que hoje não vive os momentos gloriosos que viveu no passado, hoje tem uma equipe avaliada em aproximadamente 143 milhões de euros. E, bom, vou passar direto a palavra para o Stefano para ele abrir essa análise do Bolonha, falar das contratações, e aí a gente vai desmiuçando o elenco. Tá contigo, Stefano. Passa a palavra para você. O Bolonha, que tem uma história fantástica, né? Não está mais, como o Enzo falou, não está mais nos áureos tempos. Tenta uma retomada já há algum tempo na Liga Série A. Para essa temporada, né, já surpreendeu durante a Eurocopa, já
começou a surpreender, né? Ninguém esperava tanto assim do Bolonha, não que seja um jogador de primeiro escalão, muito, mas tem um nome, né? Que é o Marco Arnautovic. E, inesperadamente, o Bolonha acertou com o Arnautovic para ser o titular e o principal jogador na linha de frente da equipe. Né? Ninguém, como eu disse, ninguém esperava, né? Porque o Bolonha não costuma fazer essas contratações aleatórias, né? Como que definitivamente ninguém aguarda, né? Mas foi uma contratação bem pontual, né? O Bolonha estava precisando mesmo de um atacante de área, um atacante de nome, né? Para fazer companhia ao Musa Barrow, que ficou em definitivo, excelente jogador também, né? O Musa Barrow. Contratou o Kevin Bonifazi, né? Que é um ótimo zagueiro, estava na SPAL, muito bom jogador. Contratou o Adama Soumaoro, né? Do Lille, né? Que o Lille fez uma belíssima temporada, né? Na última temporada, né? Vamos ver se vai ser o titular dessa equipe do Bolonha. Por enquanto, a dupla segue sendo Medel, aquele Medel, né? E o Bonifazi. Vamos ver se o Soumaoro vai conseguir alcançar essa posição de titular. Contratou o Sidney Van Hooijdonk, para os mais nostálgicos, é o filho do Pierre Van Hooijdonk, um atacante histórico holandês. Não foi um cracaço de bola, mas metia muito gol, né? E de resto, eu acho que o Bolonha, além da manutenção no Musa Barrow, que se destaca realmente é o Bonifacio e o Arnautovic. As outras contratações, até o Arthur Tite, né, que é o belga, uma promessa do Ostende, da Bélgica, é uma aposta, né? As realidades são Musa Barrow, o Bonifacio e o Arnautovic. Como um todo, o Bolonha, eu vou passar a bola para o Enzo, mas antes de mais nada, eu gostaria de falar do grande destaque do Bolonha, né? Que vocês provavelmente vão ouvir falar e muito nessa temporada, né? Ao meu ver, que é o Orsolini, né? Que é o ponta direita, excelente jogador, né? Tem um futuro, já tem 24 anos, tudo bem, mas tem um futuro muito bom pela equipe e pelo futebol italiano. E um outro jogador que também me agrada muito, eu não sei porque nunca teve oportunidade numa equipe de primeiro escalão da Itália ou europeia, que é o Roberto Soriano. O Roberto Soriano já está com 30 anos, mas, ao meu ver, é um jogador que facilmente teria uma vaga, no mínimo, de banco de reservas dos grandes da Itália. Nunca teve essa oportunidade, mas é um ótimo jogador. Contigo, Enzo. Assina embaixo o que você falou e acrescento ainda mais um nome nesse tempero aí, que é o Svanberg, que foi o autor do último do gol Isso. E da vitória no último jogo da equipe de Bolonha. É um bom jogador, jovem jogador sueco, muito bom jogador, aguerrido. Gostei muito de vê-lo às vezes que eu vi. E o Nico Domingues também, né? Nico Isso, Domingues, verdade. o argentino Nico Domingues, que é um excelente meio-campista. Individualmente, o Bolonha tem jogadores muito interessantes, assim. A questão é que, às vezes, eu acho que o Bolonha, em momentos cruciais, o coletivo acaba não funcionando. Não sei o que acontece. Às vezes pode ser o que os próprios times grandes passam. A Juventus, por exemplo, está passando por isso agora. Tem um elenco que você olha ali e fala, porra, é um elenco poderoso. Só que o problema é a mentalidade, né? O Napoli já passou muito por isso. Em momentos de decisão, a mentalidade dos jogadores ainda não está preparada para decidir, né? Então eu acho A que camisa pesa, aí o jogador não está preparado para tocar aquela camisa. Em determinados momentos o time não encaixa, né, quando precisa encaixar. Isso exatamente. acontece com muitas equipes na Liga Série A, o que não, por enquanto não está acontecendo com o Bolonha, né? E o Bolonha tem um trunfo, né? Tem essa desvantagem que eu vejo como uma desvantagem, mas tem um trunfo, né? O técnico, o Mihajlovic, que inclusive foi um dos técnicos cotados a dirigir a Lazio quando a Lazio perdeu o Inzaghi para a Internazionale. O Mihajlovic tem o domínio da equipe porque está lá há bastante tempo, né? E faz um bom trabalho, de fato.
Vamos E é ver um aí. excelente treinador. É um excelente É, treinador. Muitos consideram que o Ken Halloween faça muito e exageradamente feijão com arroz, né? Mas eu não considero isso. Eu acho ele bem estável, né? Ele sabe colocar o time em campo e dar um padrão de jogo à equipe, né? Mas eu acho que o Bolonha pode até surpreender, né? Até não sei se o Enzo vai recordar num bate-bola que a gente fez com alguns outros canais, né, italianos. Eu citei exatamente muito por aí que o Bolonha, dependendo dos reforços, poderia surpreender, porque o Bolonha tem muitos jovens promissores. Tem o Skov Olsen, né, também, o sim, dinamarquês, que é muito promissor. Tem alguns jogadores que já são mais antigos, como o Sansone, que já jogou em diversas equipes, é muito antigo, um velho conhecido de equipes italianas. No geral, como eu até brinquei, tem o Medel, né, o chileno, que já está há muitos anos, né, no futebol italiano. Tem o Michael Dix, né, lateral esquerdo. Tem o Higgin, né, que é o escocês, um jovem promissor, o Higgin. É aquela situação, né, cara? É esperar para ver. Começando pelo gol também, a gente até esqueceu de citar os Kurupski, excelente goleiro. sim. Se o time encaixar, o Bolonha pode surpreender, como está surpreendendo. Ocupa a sexta colocação, tudo bem que não estamos nem muito longe nem da metade do torneio, mas nos 3 primeiros jogos já pontuou 7, já ocupa a sexta colocação, é surpreendente. Sim, inevitavelmente o Bolonha que sofreu um baque aí, perdeu um dos seus jogadores de destaque, um dos seus melhores jogadores do elenco, que foi o Takehiro Tomiyasu, que foi jogar na Inglaterra, mais precisamente no Arsenal. Uma venda, de certa forma, uma venda por um valor expressivo, quase 20 milhões de euros, mas de fato a zaga acaba ficando desguarnecida, porque era o principal zagueiro do Bolonha, ao meu ver, né? É um excelente zagueiro. E, bom, aparentemente, após apenas 3 rodadas, o Bolonha não sente muito essa perda, né? Porque faz de fato uma boa campanha, ocupa a sexta colocação com 7 pontos de momento, ainda tem o seu quarto jogo a disputar nessa quarta rodada, mas eu creio que o Bolonha possa fazer uma campanha estável. Não consigo ver o Bolonha ainda como uma equipe que vá beliscar Europa League ou Champions League, mas pode ser que ainda surpreenda e brigue ali por uma vaga na Conference, que é o torneio que foi criado para essa temporada. Inclusive, a Roma está disputando esse torneio nessa temporada. Mas é uma equipe assim que tem um treinador experiente já, que tem, não que ele seja velho, mas experiente que eu digo, já está há bastante tempo no comando técnico da equipe, tem uma equipe com jovens jogadores e individualmente com talentos que eu vejo bastante futuro, a gente citou alguns aqui, e não creio muito que o Bolonha vai passar sufoco no campeonato não, Stefano. Eu acho que o Bolonha tem aí bons elementos para pular, talvez o próximo ir para um passo um pouco além, e aí quem sabe se mantiver esse elenco já pode começar a pensar também em torneios europeus. Basicamente, eu acho que é isso. E vamos passar para o próximo, ou tem mais algo a pontuar sobre o Bolonha? Podemos, sem problema. Eu acho que de minha parte, tô ok. Então, quer começar? Você pode falar sobre o Torino? Claro, claro, posso falar sim. Então vamos, como o Stefano já adiantou, né? Vamos falar sobre a outra equipe também sediada em Turim, né? Que inclusive leva o nome da cidade, que também é uma equipe, assim como foi falado para o Bolonha, serve para o Torino, uma equipe que tem uma história grandiosa na Itália, né? Tem um passado glorioso. Torino, que inclusive já passou por um período bem difícil de sua história, em que, similar ao que aconteceu com a Chapecoense agora recentemente no Brasil, né? Torino teve uma tragédia em sua história do avião que levava a uma histórica delegação campeã italiana
a delegação, um elenco muito vitorioso do Torino, que o avião acabou se chocando contra a Torre da Basílica, né, da cidade de Turim, e vitimou o elenco todo, né? E o Torino, que também é detentor de muitos títulos de liga, né? Ele também, não vou ficar fazendo muito spoiler, porque isso também vai ser um episódio do da nossa série, né, Campione. Então, mas assim, o Torino tem um passado glorioso e hoje também, assim como o Bolonha, não vive seu melhor momento na história. Ainda assim, é um time competitivo. Acabou de ganhar hoje, na quarta rodada, do Sassuolo em Sassuolo. E o Juric, aos poucos, aí já vai acertando a equipe. Segunda vitória seguida. Já havia aplicado uma sonora goleada na Salernitana no jogo passado, né, Stefano? Isso. Vamos lá, o Torino, que tem um elenco avaliado em 184 milhões de euros aproximadamente. E vou passar a bola para você, como de costume, para você iniciar aí a fala sobre a análise de mercado e do elenco do Torino. Tá contigo, Stefano. O Torino que precisa pagar, né? Precisou apagar a temporada passada, né? Porque foi muito mal. O Torino que não, parece que passou a temporada inteira tentando engatar e no final das contas acabou descendo uma ladeira, né? Que não tinha necessidade. A equipe do Torino não é uma equipe ruim, né? Tendo em vista isso, até as próprias contratações que foram realizadas, né? Muitos esperavam, o Torino vai se desesperar. Até eu mesmo imaginava isso, vai contratar 20 jogadores, mas contratou pontualmente, né? Contratou, né? Tem alguns jogadores que foram um pouco mais caros, não gastou tanto assim, né, no mercado, não foi as compras, como bem dito, mas contratou de forma muito interessante. Contratou o Denis Praet, né, conhecido meio-campista do Leicester, o belga. Contratou David Zima, né, o tcheco do Slavia Praga, uma promessa. Uma promessa não, já é realidade, muito já se falava sobre esse zagueiro. Contratou Magnus Worming, né, o dinamarquês que era do Lyngby, também outro que é muito comentado também, inclusive em algumas situações já até para a seleção principal da Dinamarca. O Josep Brecalo, né, do Wolfsburg, que foi uma contratação também muito interessante, também inesperada no mercado, né, foi quase na reta final do mercado de transferências, ponta esquerda. E o Berisha, né, o goleiro que chegou para ser o titular ali, porque com a saída do... Foi o Sirigu que saiu, não foi, Enzo? Foi o Sirigu. E o Berisha chega, isso, para ser o titular, né, mas, por enquanto, quem é o titular é o Milinkovic-Savic, né, que não é, obviamente, o Milinkovic-Savic da Lazio. E talvez a contratação mais interessante, né, no que se diz para ser o titular, que é o Pobega. Pobega que teve destaque no Spezia, retornou ao Milan, seu clube de origem, e não foi utilizado, né? O Milan falou, vamos emprestar de novo. Muito foi comentado em Milão por que o Milan estaria fazendo aquilo, porque o Pobega realmente é um jogador muito talentoso e vem mostrando nessas primeiras partidas, né, pelo Torino, já é titular e um dos destaques no meio-campo do Torino. Para completar, um jogador que já se esperou muito dele, inclusive na Juventus, né, quando ele chegou foi muito falado como um potencial para o futuro, que é o Piacá, que mais uma vez vai ter oportunidade de mostrar o seu futebol e mostrar que não é só uma promessa que se torna uma realidade. Inclusive o Piacá, que foi até o jogador que marcou o gol da vitória dessa rodada, né? O Torino surpreendeu o Sassuolo fora de casa por 1-0, o Piacá foi quem marcou o gol. É contigo, Leandro. Pois é, Stefano, você lembrou de um fato, né, muito relevante. O Torino passou maus bocados na temporada passada, flertou diretamente com a real chance de ser relegado à Lega BKT, né? Mas aí entrou o David De Nicola, que ajeitou ali a casa e conseguiu
pouquinho a pouquinho, tirar a equipe do Torino daquele lamaçal que ela estava se enterrando. E para essa temporada resolveu apostar num muito bom técnico que fazia, já vinha já de 2 boas campanhas com a equipe do Verona, né, do Hellas Verona, que é o Juric, que para mim foi uma contratação muito boa. Eu acho que o estilo que o Juric enxerga de futebol, acho que ainda mais com essas peças que ele trouxe agora mais para o final da janela, eu acho que vai funcionar. Esse Verona, essa equipe do Torino vai funcionar muito bem na mão dele. Não à toa já consegue a sua segunda vitória aí nessa 4ª rodada. Então, aos pouquinhos, ele vai botando o time nos trilhos. Destaco, como você bem falou, o Denis Praet, né, que é um jogador que já tem 27 anos. Era um jogador que tinha muito destaque na equipe da Sampdoria antes de ser passado para a Liga Inglesa, né? Ele tinha seu destaque na Sampdoria, foi vendido para o Leicester, lá não teve muita sorte, né? Não conseguiu desempenhar o seu bom futebol e acaba retornando aí ao Torino. É um jogador que quem se recorda dele na Sampdoria sabe que ele é um jogador talentoso, um jogador com bastante técnica, e aí vai ajudar bastante essa equipe do Torino. O Pobega, que para mim, né, como a gente falou lá na análise do Milan, eu não teria se eu fosse o dirigente técnico do Milan, não teria me desfeito do Pobega para essa temporada. Acho que o Pobega poderia ajudar muito mais do que, por exemplo, o Bakayoko, que foi contratado lá para, né, dar mais opções ao meio-campo do Milan, mas a negociação foi feita, então não adianta a gente aqui ficar reclamando. A negociação foi feita. O Pobega, que é um jovem jogador, mas um jogador que já, quando emprestado ao Spezia, demonstrou enorme talento, né? Inclusive esperava-se que ele fosse ter chance no Milan. Agora no Torino acho que ele chega até para brigar pela titularidade. Fez um gol, inclusive, na 3ª rodada. Hoje fez uma outra boa partida, né? E o Juric, que consegue enxergar o que para mim era o principal problema do Torino na temporada passada. Tinha uma zaga boa, apesar de brigar por rebaixamento e ter tomado bastante gols, né? Mas não tinha uma zaga que se olhava era ruim. Mas o meio-campo, que não, para mim era o principal problema do Torino, que o meio-campo não conseguia nem fazer a transição para a equipe no ataque e nem bloquear as descidas dos oponentes, né? Então, assim, eu acho que, de certa forma, o Juric enxerga isso e tenta corrigir esse problema. Ele trouxe muitos jogadores de meio, principalmente jogadores que são de meios, a parte mais externa do meio campo, né? Que podem jogar como flecha. O Piaka é um exemplo, o Worming, que é um jovem jogador, é outro exemplo. O Brecalor, né, que estava jogando no Wolfsburg, é outro exemplo disso. E o Pobega, que chega para ajudar esse meio campo. Então, assim, eu acho que o Juric enxergou o principal problema e está tentando arrumar a casa, e parece que está conseguindo. Mas só para não me estender muito e devolver para o Stefano, o Torino, que também teve algumas saídas expressivas, né? O Meite, que estava emprestado no Milan, mas pertencia ao Torino, foi vendido, né, ao Benfica. Então ele vai para a Liga Portuguesa. A saída mais expressiva foi o zagueiro Lianco, de 24 anos. Para quem não lembra, é um zagueiro brasileiro, chegou a jogar no São Paulo, né, Stefano? Isso. Da base da seleção brasileira também. Saiu muito cedo do Brasil, inclusive, e é um bom jogador, um bom zagueiro, e foi vendido aí para o Southampton. O Sirigu, que por mais que seja um goleiro experiente, estava na seleção italiana na campanha que deu o título à seleção italiana depois de muito tempo, que foi ao Genoa. Foram as principais saídas, mas ainda assim eu enxergo que o Torino fez, primeiro, um mercado muito bom ao trazer o Juric para o comando técnico, e o Juric, por consequência, consegue, ao meu ver também,
dar uma arrumada aí no principal problema do Torino na temporada passada, que para mim, de fato, era o meio-campo. Devolvo a palavra para você, Stefano. E o Juric também enxergou alguns problemas na defesa, né? Não é à toa que o Lianco saiu e o N'Koulou, né? O N'Koulou que foi um jogador que se aguardava a titularidade certa no Torino e não alcançou, né? A zaga do Torino na última temporada, que não foi também uma das mais uma das primeiras, né, a serem lembradas como as excelentes zagas do campeonato, tinha o Bremer e o Lianco, né? Nem assim o N'Koulou era o titular absoluto. Então, para essa temporada, eu vejo o elenco do Torino, né, como eu citei, o Berisha foi contratado para ser titular, mas o titular tem sido o Milinkovic-Savic, que é um ótimo goleiro, né, um jovem, 24 anos, muito promissor, né, o sérvio. Tem uma zaga, né, que parece que pode se acertar com o Zima, né, o tcheco, uma jovem promessa. Tem alguns retornos por empréstimo, né, como o Kofi Didi, que estava no Crotone. Tem o lateral esquerdo, que também tem jogado como zagueiro, inclusive, no Torino, que é o Ricardo Rodrigues, né, o suíço. No geral, também tem o Aina, lateral direito, muito bom jogador, né? Tem o Estava no Singo, Fulham. que é bom lateral Isso, tem o direito Singo também. também. Jovem, Inclusive, é o mas titular muito bom. ala. É uma equipe que tem aproveitado bastante a juventude, né? Até os jogadores provenientes de outras equipes, seja por empréstimo, mas são excelentes jogadores, como o Mandragora, né? Que estava na Juventus. Não teve tantas oportunidades, mas é Eu proveniente da destaco também Juventus. o Izzo, né? O zagueiro Izzo, já é mais experiente, tem acho que, se não me engano, 28 ou 29. Confere para mim, 29 Stefano. anos. 29 anos. É zagueiro, mas também pode jogar, já jogou algumas vezes improvisado na lateral direita. É bom jogador, inclusive, eu gosto dele. E na base do Torino tem bons jogadores também na defesa. Tem um zagueiro lá, jovem, Bongiorno, se eu não me engano. Sim. Parece ser um jogador muito promissor também. Não me estranharia se ele aparecesse aí de alguma forma. O Juric, inclusive, que gosta de fazer experiências com jogadores mais novos, né? Vale lembrar o Erlich, que a gente comentou no vídeo passado lá no Verona. O Juric bancou o Erlich, né? Em alguns momentos na equipe titular do Hellas. E tá aí, né? Tanto é que o Hellas brigou lá para trazê-lo de volta e definitivo dessa vez. Mas é isso, cara. Eu acho que eu nunca acreditei que o Torino fosse passar a, a dificuldade que passou na temporada passada, porque eu olhava para o elenco do Torino e falava, cara, esse elenco não é ruim, cara. Pô, o Belotti, apesar de não ter feito uma boa Eurocopa, mas o Belotti sempre foi o destaque no ataque do Torino. E nos momentos cruciais o Belotti sempre salvava o Torino. Então, assim, tinha um ataque forte, o Zaza também é um bom atacante. Eles têm agora o Sanabria, que era destaque no Betis, é um bom atacante também. O meio-campo, o Baselli, que é um meio-campista, eu não entendia por que da queda de ritmo dele tão absurda assim. Então, assim, eu olhava para o elenco do Torino e falava, cara, como que pode esse elenco estar brigando para cair? É exatamente com a equipe que a gente vai falar em seguida aqui. Você olha para o elenco, você fala assim, cara, é inacreditável como esse elenco aqui, tão qualificado, está brigando para não cair. Mas é aquilo que você sempre salienta, né, Stefano? É o encaixe. Às vezes o encaixe, a equipe não encaixa e não funciona, né? O técnico Exatamente. também bota um estilo que aqueles atletas não estão acostumados a desempenhar, né? Então é aquilo, é encaixe. Exatamente. Isso parte muito de uma questão que isso é mundial, tá? Não é só no futebol italiano, muito menos no Brasil isso acontece muito também. Os jogadores são contratados pelo talento, mas não pela posição que jogam, né? E você escolhe um elenco, quando você tem na montagem de um elenco, você deve observar como você gosta de ver a sua equipe jogar e aí pontuar as contratações, jogadores provenientes da base. Isso, para mim, o que foi o que aconteceu com o Torino. Contratou alguns jogadores e o treinador que ali estava não iria utilizar ou queria enfiar na cabeça daquele jogador: não, você é meio-campista, mas vou te usar como volante, porque você tem que ser titular, porque você é muito bom. Aí desandou. O Torino simplesmente perdeu a mão, começou a perder uma sequência absurda de jogos, né? Não sei se você recorda que o Corinthians
sequencialmente estava perdendo os jogos e jogando mal. Não é nem aquele caso que o Torino estava jogando muita bola, mas perdia. Não, estava jogando mal e estava perdendo. Isso acontece com o Torino, aconteceu com outras equipes, aconteceu com o Parma também na temporada passada. Muitos excelentes jogadores, jovens promissores, e queria colocar todo mundo nos 11 titulares e o time não encaixava. Não adianta, não tem jeito. E isso que o Juric parece que resolveu acertar no Torino para essa temporada. Eu acho que também pode surpreender, mas Torino meio de tabela. É uma equipe que tipicamente meio de tabela, pode até surpreender indo para a Conference, mas eu acho difícil, mas, como eu disse, tudo é possível. Eu já acho que na mão do Juric, esse elenco aí, eu acho que eu não vou cravar, mas eu não me surpreenderia se eles brigassem por uma conference. Eu acho que realmente eu acho o Juric muito bom treinador. E eu olhando para o elenco do Torino hoje, eu falo, dessa vez eu acho que está equilibrado. Acho que consegue sim. Rateou um pouquinho no começo, né? Mas essas duas rodadas aí, a penúltima e essa última agora de hoje, que abriu a quarta rodada, eu acho que o que aparenta é que vai fazer uma boa campanha sim. Mas é isso. Vamos dar seguimento aqui até pela hora. Bom, Stefano, então a gente vai dar seguimento aqui. Vamos falar do derradeiro e último clube remanescente a ser analisado para, de fato, encerrarmos não somente o vídeo como a série, né? Nosso quinto e último vídeo. Vamos falar, inclusive, da equipe cuja a camisa eu estou trajando nesse momento. Vamos falar da equipe que está localizada na ilha, né, ali da região da Sardenha. Vamos falar do Cagliari Calcio, que tem uma equipe com um valor de mercado aproximado de 153, vou aproximar para mais aqui, 154 milhões de euros. Né? O Cagliari, vale ressaltar que o Cagliari tem um título de Liga Série A em 1970, então é um clube que já tem em sua história um título de Série A. E eu vou passar a bola para você, como de costume, né? Eu faço a abertura do de falar do clube e passo a bola para você fazer os comentários iniciais. Tá contigo, Stan. Enzo, o Cagliari, que é muito tradicional, uma equipe italiana muito tradicional, né? Mas não vem realizando boas campanhas nessas últimas temporadas. Já há algum tempo o Cagliari fica naquela do chove não molha, né? Forma elencos bons, mas não vai muito adiante, não consegue ocupar a parte de cima da tabela. E é incrível, né? Porque o Cagliari até monta boas equipes, tem uma boa equipe, inclusive. Né? O Cagliari não tem uma equipe terrível, como outros elencos que a gente já citou. Né? Fez contratações, né? Na verdade, manteve alguns jogadores, como o Marin, né? Que até teve cotado para o Milan, se não me engano, até para a Juventus, foi comentado que o Marin não renovasse o empréstimo, muito menos seria contratado pelo Cagliari e iria para uma equipe de primeiro escalão na Itália, mas permaneceu. O Cagliari investiu 10 milhões de euros no Marin, um ótimo jogador. Manteve o Gabriel Zappa, né, promissor lateral direito, muito bom jogador. Contratou o Radunovic, né, o goleiro que pertencia à Atalanta, né, de 25 anos, para compor elenco, propriamente. Contratou também o Keita Balde, né, que já atuou pela Sampdoria, também um jogador que ainda se espera alguma coisa dele, que na verdade no Mônaco ele não conseguiu o destaque que era esperado, né, que ele jogou muito bem na Sampdoria na época. Teve alguns reforços para a base, né, como o Aubert, né, o zagueiro promissor, né, Adam Aubert, que estava na base da Sampdoria. O Strootman talvez seja a contratação mais que mais chamou atenção, né, por parte do Cagliari, né, porque o Strootman já tem uma história, né, no futebol italiano, já atuou pela Roma,
é um ótimo jogador, ele chega para, na verdade, organizar o meio-campo do Cagliari, né? Dar uma experiência para aquele setor. O Alberto Grassi, proveniente do Parma, também um bom meio-campista, não chega para solucionar nada, mas é um jogador bem interessante. O Dalbert, né, que atuava na Inter de Milão. O Raul Bellanova, né, o italiano que era do Bordeaux, no lateral direito, promissor também. E o Cagliari contratou um jogador que todo mundo contrata no final do mercado de transferências, ano após ano. Ele acho que eu não lembro a última vez que ele foi comprado por algum clube. É sempre sem clube, mas eu considero ele um jogador para elenco muito interessante, que é o Martin Cáceres, né? O zagueiro / lateral direito uruguaio, né? E que chegou no Cagliari para compor o elenco mesmo. O Cagliari, na verdade, precisava de um jogador para aquela faixa de campo e tem entrado nos jogos, né? Curiosamente, o Cáceres sempre aparece assim, como um tapa-buraco, e acaba alcançando a titularidade até certo ponto. Porque é um bom jogador, não se sabe até hoje por que ele não consegue uma sequência assim na sua carreira. É contigo, Enzo. E além disso, Stefano, eu adicionaria à sua fala a questão da manutenção do Nandes, né? Nandes, Sim. que esteve envolvido em um rumor muito, muito, muito forte. Por detalhes, ele não saiu da Sardenha e foi para Milão vestir a malha da Inter, né? A Inter chegou a, teoricamente, se acertar com o jogador, mas faltou o principal, que era se acertar com o Cagliari. Exatamente. E aí o Nantes acabou a janela se fechando e o Nantes permaneceu. É muito bom jogador o Nantes. Não creio que ele vá permanecer por muito tempo no Cagliari, não, porque eu acho que até essa situação ficou bem chata para ele, que inclusive ele teve um amistoso que ele se negou a ir jogar, ele não se apresentou no aeroporto para viajar com a delegação. Um negócio bem estranho. Ainda assim, ele está lá no elenco e acho improvável que ele não entre em campo. É um jogador importante, uma peça importante no elenco. Então eu acho que vai jogar e a venda é inevitável na próxima janela, talvez até na janela de inverno agora em janeiro, né, ele seja vendido. Mas o Cagliari é um caso curioso, né, Stefano? A gente estava conversando aqui antes da gravação e o Cagliari, você olha para a equipe do Cagliari desde a temporada passada, em que eles passaram, assim como o Torino, passou um grande sufoco. Você olha para o Cagliari e fala assim, cara, não é possível que esse time, com esses talentos individuais, da temporada passada ainda tinha até mais, né? Não é possível que um time com esses talentos individuais aqui e com o ótimo João Pedro, né, que sempre salva a equipe do Cagliari. É impressionante o João Pedro, como o João Pedro é fundamental para o Cagliari. Como que o Cagliari passa esse sufoco que está passando? Aí você olha, de fato, se o problema não é o elenco, o problema é quem está gerindo o elenco, né? É quem tá botando a equipe para jogar, porque... O problema é estrutural, né? Porque, assim, é uma equipe muito bem ajeitada, não sobra, mas também não falta nada ali, não faltava, né? Mas falta o encaixe, né? E o direcionamento correto. Cagliari que emprestou, né, o Giovanni Simeone, que a gente já citou no vídeo quando a gente falou do Hellas, né? Giovanni Simeone, que aos 26 anos vai para mais uma equipe tentar o prosseguimento e ao auge da sua carreira, né, tentar despontar no cenário do futebol. Não que ele não tenha despontado, né, mas se consolidar, né, como um grande jogador no futebol italiano. Já tentou aí em Fiorentina, Cagliari, e agora foi para o Verona. Cagliari ainda que dispensou alguns jogadores, por exemplo, o Bradaric, meio-campista croata, que já jogou também na Fiorentina, um jogador bem interessante. Aos 29 anos foi para o futebol árabe, né? Foi jogar no Al Ahly.
o 2 milhões de euros saiu do Cagliari. Fazer um pé de meia, né? Foi fazer o pé de meia, com certeza. Não é um mau jogador, mas não estava aí no projeto do ex-técnico, né? Inclusive, isso também é um outro fator, né? O Cagliari que, após 3 rodadas, decidiu demitir o técnico Semplic, né? Que foi o técnico, inclusive, que teve a incumbência de salvar a equipe do Cagliari na temporada passada da Deguola, salvou, e agora, após 3 rodadas, não deu certo e deixa a equipe para dar espaço para o infindável Walter Mazzarri. E aí eu vou deixar para você fazer os comentários, depois eu volto aí para finalizar essa parte do Cagliari. Exatamente, né? Já teve a troca de treinadores, né? Por um treinador que chama muita atenção. Por qual motivo? Primeiro que o Mazzarri, né? Ele já se encontra há quase 2 anos sem treinar clube algum. O último clube que o Mazzarri treinou, ele não foi o Torino, onde ele até teve uma temporada boa e depois desandou, né? Acabou indo mal, né? Um final de passagem pelo Torino bem ruim. Só que o Mazzarri ficou muito conhecido há uns bons anos atrás ao treinar o Napoli, o famoso Napoli de Marek Hamšík, o Edson Cavani, o Lavezzi, Ezequiel dentre outros Lavezzi. jogadores, o Ezequiel Lavezzi, e dentre tantos outros jogadores, um Napoli que chamou muita atenção do futebol europeu naquela época. O Mazzarri foi um dos principais percussores do renascimento do Napoli, que o Napoli passou muitos anos no ostracismo, né, escondido, atolado em dívidas, não conseguindo montar bons elencos, e o Mazzarri foi o percussor. Muitos lembram do Maurizio Sarri, mas quem começou mesmo com esse Napoli foi o Walter Mazzarri. O Mazzarri que chega com uma observação sobre o futebol totalmente diferente, né? E também devem haver muitas mudanças, né, no Cagliari para essa sequência de temporada. O Mazzarri que joga no 3-4-2-1, isso claramente mostra que o Mazzarri não é tão ofensivo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele gosta de ter uma equipe muito segura em mãos. Ele não era assim na época do Napoli, se tornou após, né, nos clubes que ele não foi tendo tanto sucesso assim, né? Mas com essa equipe, né, como o Enzo falou, é uma equipe com um potencial muito bom, tem bons nomes, né? No setor de ataque, talvez seja um problema que tenha, tanto que foi contratado o Keita Balde. Tem o Pavoletti, que se espera muitos gols, mas não estava correspondendo na última temporada e segue sem corresponder, né, por enquanto, pelo menos. E tudo cai em cima do João Pedro. João Pedro, para quem não lembra, aqui no Brasil, ele jogava até como volante. Foi avançando, começou depois a jogar como meio atacante. Hoje, na última temporada, o João Pedro jogou como o camisa 10 e atacante de área do Cagliari. E fez muitos gols. Foi o destaque, né? Foi um dos maiores artilheiros da Europa atuando nessa função que não era corriqueira dele na carreira. Então, o setor de ataque do Cagliari talvez seja um grande ponto de interrogação para essa temporada, se vai render. O meio-campo é muito talentoso, né? Muitos jogadores como o Christian Oliva, né? Volante uruguaio, volante muito bom de bola. O Marinho, que permaneceu. O Marco Rogge também está machucado, mas é bom jogador. O Strootman, que infelizmente se machucou, mas é titular, né? Inevitavelmente. E como eu citei também, o Grassi, né? Tem a dupla de uruguaios, como eu citou o Nandes, mas também tem o Gastão Pereiro, também é bem promissor, apesar de já ter 26 anos. Mas, mais uma vez, se espera muito dele ainda. No setor defensivo, bons nomes, né? Perdeu um jogador até que... perdeu não, na verdade emprestou o Tripadelli, né? Que é o lateral esquerdo, que eu gosto muito do futebol dele, foi emprestado da SPAL. Eu não entendo porquê, mas eu acho ele um ótimo jogador, não sei por que se desfez. Contratou o Dalberto, tudo bem, é um ótimo lateral esquerdo. Para lateral direita, o jovem Zappa se destaca, é um talento muito promissor.
A zaga, como eu já havia citado, e ainda cito mais, que tem o Godin, para quem não lembra, né, que estava no Inter de Milão, vai para mais uma temporada no Cagliari. Mais um uruguaio no time. Mais um uruguaio no time, um show de Uruguai, já é o Cáceres, né, que foi contratado mais uma vez sem clube. Cáceres, desculpa te interromper, Cáceres, Nandes, Godin, mais Pereiro. quem? O Pereiro, assim, já são 4. Então, assim, é um time sul-americano. 5 com o Oliva, né? O Oliva também. É Fora muito, que muito. se o Simeone não tivesse saído, ainda teria o Simeone, que é argentino, Dalberi e João Pedro brasileiro. É um time sul-americano, praticamente. Exatamente. Mas é isso, exatamente isso. E assim, eu cito que, por exemplo, né, na verdade é uma mescla bem interessante de juventude e a experiência. Porque a zaga do Cagliari tem jogadores muito promissores, né? Que é o Walukiewicz, né? Que é o polonês, que é muito comentado já na Europa, né? Um jogador para o futuro. Tem o italiano Andrea Carboni, né? Que joga já há algum tempo na base da seleção italiana, tem um potencial muito bom, Carboni. E você vai ver que tem o Godin, o Cepitelli e o Cáceres, né? Que são jogadores já com uma idade bem mais avançada. Então, o Caleri, nessa questão, está sabendo fazer uma mescla boa no setor defensivo e conta com um goleiro que, na minha opinião, é um dos melhores goleiros da Itália, né? Inclusive, muito foi comentado, não se sabe por que não foi convocado para a Euro, né? Que é o Alessio Cranho, né? O Merê que foi, né? Até foi comentado que o Cranho iria, o Merê não iria, só que foi o Merê e não foi o Cranho. Não foi isso, Enzo? Salvo engano, que eu Sim, não lembro exatamente. sim, foi isso. Então, eu acho que, por esses motivos, acho que o Cagliari tem uma equipe que chama atenção. Poderia se dizer, o Cagliari pode disputar, mas a gente não conseguiu descobrir ainda o que falta, por essência, no Cagliari. Eu cito que é o ataque, né? O João Pedro sozinho não faz verão, deveria ter um jogador de maior nome na frente. Não sei se o Keita Balde vai fazer esse papel. Aí é contigo, Enzo. Não faz verão, mas até a temporada passada fez e muito, né? Porque Fez muito, fez muito. em muitas boas partidas o João Pedro foi o nome do time e salvou o time, né? Então eu cansei de ver jogo do Cagliari que o Cagliari estava perdendo, gol do Cagliari, empate, gol de quem? João Pedro. João Pedro é uma máquina, no Cagliari ele é uma máquina. E duas curiosidades que eu cito do João Pedro, Stefano. Te dou 3 chances para você acertar o primeiro time dele na Itália. É um time que hoje não vive bons dias, Palermo. né? Eu sei, Palermo. eu lembro do Palermo. Palermo. Palermo, se você puxar aí, o Palermo apresentou ótimos jogadores sul-americanos para a liga, né? Ó, Dybala, que hoje está na Juventus, Cavani, que jogou muita bola no Napoli, o Para Lavezzi. Lavezzi Lavezzi. jogou no Palermo também. Exatamente. O Belotti, não é sul-americano, mas o Belotti passou por lá. Muito jogador. Darmian era do Palermo. Então, assim, Palermo que é uma curiosidade aí, que é um time do sul da Itália, um time que já frequentou a Série A. Fabrizio Miccoli é um nome icônico em Palermo. E o João Pedro, o primeiro time, a curiosidade, o primeiro time em que ele despontou na Itália foi o Palermo. E, cara, é isso. O João Pedro, para mim, é um cara que deveria ser patrimônio da Sardenha, porque o que ele já salvou o Cagliari nessa vida E é é muito bom de difícil. bola. É muito bom de Podem bola. falar, mas ele é bola. Ele não E, teve oportunidade no Brasil, mas lá ele fez sua carreira e e a outra curiosidade dele é que, não sei se, obviamente você sabe, né? Não sei se a galera sabia que o João Pedro teve muito próximo de deixar o Cagliari nessa temporada. Ele ia para a MLS, ele estava quase fechado com a MLS, mas no último momento a diretoria viu o óbvio, não, pô, o cara é patrimônio da Sardenha, ele vai salvar a gente aqui, renova com o cara, e ele acabou ficando, graças a se, Deus, se, porque se Deus quiser, possivelmente, né, no futuro próximo, faremos uma entrevista com o João Pedro aqui pô, e será. citaremos tudo isso dele. Será uma Vai ser honra. uma honra, cara. Pô, é muito bom ver jogador brasileiro assim. Por mais que o João Pedro nem seja um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro,
mas é inevitável o que ele faz no Cagliari é impressionante. Ele hoje, e o Cagliari tem no elenco nomes do quilate, de Nandes, que hoje é um nome que é realidade, é de seleção uruguaia e tal, mas para mim, inevitavelmente, o nome do time é o João Pedro, por todo o seu histórico de, como é que trabalhos realizados, né? Quando o cara realiza grandes feitos ali, é isso. O Cagliari, para mim, adicionando a tua fala, eu fico muito nessa, né? Como eu tinha falado, não sei o que acontece com o Cagliari. Na verdade, eu sei. O Cagliari escolhe mal. Para mim, o comando técnico. Eu acho que o Cagliari deveria enxergar melhor essa questão de quem vai comandar a equipe e como essa equipe vai jogar, porque com o talento individual que tem, era para essa equipe desenvolver muito mais futebol do que desenvolve. Então, E acho que o Mazzarri talvez não seja esse nome para desenvolver. Pois é, o Mazzarri, que como você citou mesmo, o último trabalho que eu lembro bom dele, bom mesmo, foi no Napoli. Depois disso, teve um trabalho que não foi de todo ruim na Inter, né? Ainda assim, para os padrões de Inter, não foi bom. A Inter também já não estava num grande momento, né? Mas depois, tanto no Watford quanto no Torino, ele não conseguiu fazer o mesmo trabalho que ele desempenhou no Napoli. Então, assim, eu não acredito que ele vai. Posso estar enganado, eu não vou cravar nada, mas é muito improvável que ele chegue revolucionando, né? É possível, mas é bem improvável. Pois é isso que eu queria dizer. Se ele realmente utilizou o tempo para analisar os problemas que ele teve ao longo da carreira, depois que ele deixou o Napoli, né? Fez aquela famosa reciclada, como o pessoal gosta de usar esse termo, ok, mas de fato é isso que você disse. Acho muito improvável que tenha feito isso, né? E é isso, Stefano. Eu encerro a minha análise por aqui. Não sei se você tem mais alguma observação a fazer, quer acrescentar alguma coisa. Se Não, não, só para encerrar mesmo do Cagliari, é isso. Eu acho que o Cagliari é mais um grande ponto de interrogação, né? O que é característico de todas essas equipes de meio, inclusive desse vídeo, né? Mostra todas as equipes do meio, né, dos investimentos, nem investiu tanto, nem investiu pouco. Então, fica a interrogação também, mais uma vez, para o Cagliari, para ver se tem um encaixe até o final da temporada. vamos lá. Tomara que realmente se acerte, porque não começou bem, né? Por causa disso, o ex-técnico teve a cabeça ceifada, né? Óbvio, é uma figura de linguagem, ninguém teve a cabeça ceifada. Mas foi sacado do comando técnico com apenas 3 rodadas. Para mim, cara, é bem complicado isso também. Eu acho desagradável uma equipe que aposta num técnico, faz investimentos que esse técnico provavelmente participou dos investimentos que foram feitos, e com 3 rodadas você vai lá e realmente, cara, tem que ser ou muito corajoso ou muito louco, ou as duas coisas, né? O Simplício teve a oportunidade de ficar só 7 meses no cargo, né? Ele acabou a temporada passada, né, com o Cagliari, iniciou essa temporada, depois de 3 rodadas é demitido. Eu acho que o cara ia ficar muito revoltado. Pô, Pois vou fazer uma é, pré-temporada toda, faz as contratações, 3 rodadas, não encaixou? Tchau. pois Aí, é. Então, assim, eu acho que às vezes o resultadismo às vezes tem que ser um pouco mais comedido. Óbvio, ninguém gosta de perder, óbvio que 3 derrotas ou nenhuma vitória e tal, assim, é complicado, mas acho que, pô, se você investiu até ali, até o começo do campeonato com um cara que montou aquele elenco, eu acho que, sei lá, tinha que dar um pouquinho de tempo um espaço para o cara trabalhar, né? Mas enfim, eu não sou o dirigente do Cagliari, eu não sou o dirigente do Verona, mas eu, sei lá, eu acho deselegante. Eu acho bem deselegante. É muito pouco tempo para você avaliar um trabalho assim, a não ser que fosse assim, o cara tivesse em 3 rodadas tomado 3 sapecadas de, sei lá, 10-0, 10-0, 10-0 e, sei lá, derrotas humilhantes, que não foram, né? Então, enfim, complicado. sim. Mas é isso. Eu encerro por aqui.
Se você tiver mais alguma observação, senão a gente também pode agradecer ao pessoal e, mais uma vez, pedir para que, se vocês gostaram desse ou de qualquer outro conteúdo de nosso canal, que vocês deixem aquele like para dar fortalecida para o nosso trabalho. É muito importante, não custa nada, 3 segundos, você vai ali, clica no like, mas para a gente faz uma diferença danada para o algoritmo do YouTube entender que os nossos conteúdos são legais e ele poder recomendar para mais pessoas. Além disso, de novo, verifique a inscrição de vocês e o sininho de notificações. Se vocês não forem inscritos e tiverem à vontade, por favor, estejam conosco, né? Venham conosco, deem essa chance para a gente aí. Sigam-nos nas nossas redes sociais, né, Stefano? Facebook, Instagram, Twitter. A rodada aqui vai continuar amanhã, domingo e segunda-feira. E, Stefano, de novo, vamos falar aí do sorteio mais uma vez, mas eu passo a palavra uma última vez para você. Eu me despeço por aqui. Pessoal, até um próximo episódio de algumas de nossas séries. Grazie mille, arrivederci. Está com você, Stefano. É isso aí, galera. Venho aqui me despedir desse vídeo. Teremos mais vídeos ainda essa semana que é por vir. Sempre tem novidades aqui no Papo Couch. E para encerrar, eu falo mais uma vez, né, bato na tecla do nosso sorteio, nossa parceria com a Pansforneria. Um sorteio de 20 bandejas de mini pizza, as deliciosas mini pizzas da Pansforneria, né? E, como eu já disse anteriormente, é só clicar lá na foto no Instagram da promoção, pode ser tanto no Papo Couch como do Pansforneria, né? O link está, inclusive, aqui na descrição, né? Curtam a foto, sigam o perfil do Papo Couch e do Pansforneria, e você já estará concorrendo, caso realmente comente na foto com os seus amigos. Pode comentar quantas vezes você quiser. Quanto mais você comenta, mais chance você tem de ganhar. Então é isso. Espero que fiquem todos bem. Espero que tenham gostado desse vídeo, né? Foi muito trabalhoso, foram 5 partes, é cansativo. Nós sabemos, também para nós foi muito cansativo. Mas, de toda forma, é um prazer sempre pesquisar e falar sobre o cálcio que todos nós amamos. Então é isso, galera. Arrivederci. Fiquem todos bem. E isso aqui é Papo Couch.